Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém, misericórdia? É a parte B do versículo. Diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gostaria que você desse um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra profética, que através dessa palavra Deus tem nos protegido. Pode sentar. Bom, eu cresci, amados, escutando esse versículo, porque é o tema áureo da nossa amada igreja ali, a Assembleia de Deus, a matriz, né, de Belfor Roxo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Todo ano a gente assistia uma palavra de Deus, uma rema acerca dessa palavra. E hoje eu gostaria de estar ministrando ao coração de vocês um conceito, uma mensagem, amém. Se assim Deus me permitir, se o Espírito Santo me usar. Por isso que eu gostaria que vocês curvassem as suas cabeças e me ajudassem em oração. Senhor Jesus, gostaria de declarar, Senhor, publicamente que de mim nada pode sair, Senhor. Eu abdico, Senhor, todo conhecimento humano e estou aberto, Senhor, a toda a revelação, a toda a sabedoria vinda de Ti. Senhor, em nome de Jesus, me usa, Senhor, porque o Teu povo, Senhor, merece uma palavra, um pão fresco vinda do céu. Assim, nós, como igreja, Te daremos honra, glória e louvores. Amém? Bom, amados, essa palavra aqui, conforme eu disse, eu escuto desde pequeno e tem a ver muito com a nossa realidade hoje, como igreja, o Ministério Colheita das Nações. A igreja de hoje, amados, o mundo hoje não está fácil. A gente tem visto reportagem, nós temos assistido, acompanhado o cenário político do nosso país. Os políticos que são eleitos por nós, né, que é nossa responsabilidade também o que eles têm feito. Mas, amados, o que tem dominado o nosso país através de leis são coisas que necessitam da nossa atenção como igreja. Porque a responsabilidade, como eu já disse, é nossa como igreja. E que se isso está acontecendo, nós devemos sair da inércia e partir para uma ação enérgica. E, na verdade, o que os políticos fazem? Eles deveriam fazer leis que a população, porque eles nos representam, a população necessita. Mas o que nós temos visto é algo completamente diferente. Eles têm aprovados, feito leis que denigre a mensagem do Evangelho e tudo aquilo que a palavra de Deus tem dito. Tem acabado com a família, tem acabado com a célula máter, né, a estrutura primária de uma sociedade que é a família. Tem dito que o homem não é homem e que mulher não é mulher. Tem dito que a criança tem que ter o seu primeiro ato sexual desde criança. Então, assim, são coisas que quando a gente se debate e vê,
nós não podemos, igreja, passar por desapercebido, assistir essas mensagens que nós assistimos e, eu vou na igreja, eu oro, tudo bem. Não. Temos que voltar totalmente a nossa preocupação para com isso. E por causa disso, nós temos observado que nós passamos por um esfriamento muito grande na igreja. Eu me lembro que quando eu era pequeno, e aí da infância para a juventude, eu buscava fervorosamente o batismo no Espírito Santo. São coisas que nós não vemos hoje. Eu ficava assim, tinha de vez em quando o pessoal que era de lá, né? Não sei se o César, o irmão do César era de lá, o César também era, né? Tinha uma irmã, acho que a irmã Glorinha ou Dorinha, você se lembra dela, César? Que ela ia lá, era usada poderosamente por Deus, então ela chegava, quem quer ser batizado no Espírito Santo vem aqui na frente. Praticamente me jogava, eu era o primeiro. Então ela falava assim, vocês têm que ficar dando glória, 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 e eu ficava dando glória, amados, até ficar vermelho, e tinha dias que eu me frustrava porque não era batizado, mas eu estava ali, buscando a Deus dentro da minha juventude, dentro da minha infância. E são coisas que nós não vemos hoje, e que, assim, não são contos somente escritos biblicamente, são coisas que eu via. O pastor orava, a pessoa na cadeira de roda levantava, o pastor orava e o Espírito Santo dominava. E por que isso não tem acontecido na nossa igreja? Por que isso eu não falo igreja local, Ministério Colheita das Nações, eu estou falando a igreja como um todo. A gente entra em várias igrejas, nós não temos visto isso. Mas por que isso? Se Deus, a gente sabe, tem várias teorias sobre as cartas das igrejas, né, da Ásia, lá em Apocalipse, mas para mim a teoria que mais se localiza nos dias atuais, igreja de Éfeso, de Esmirna, eu creio que para mim essa carta, essa mensagem que Deus trouxe, é uma reflexão que a igreja hoje tem que fazer. Se Jesus hoje escrevesse uma carta para a nossa igreja local, que carta seria essa? Carta do Senhor à igreja, Ministério Colheita das Nações, Belfor Roxo. Será que Deus apontaria a falta de amor entre nós? Será que Deus estaria nos acusando que nós estamos seguindo a doutrina de Balaão? Será que Deus apontaria que nós estamos tolerando o espírito de Jezabel? Ou pior, amado, será que Deus estaria dizendo que nos vomitaria? Então isso é uma reflexão que nós temos que fazer, nós como igreja local, a nossa vida, nossa identidade, nós como igreja, como indivíduo e como igreja como um todo, a igreja local e a igreja como um todo. Porque isso tem sido claramente apontado, isso visivelmente tem sido notado, que hoje nós não temos exercido o nosso sacerdócio. Nós não temos sido sacerdotes dessa geração. E isso é um erro tremendo. Porque naquela época, como vocês sabem, existia o templo, dentro do templo tinha um sacerdote. Esse sacerdote levava as orações, as petições do povo para Deus. Só que hoje, na nova aliança, quem faz esse papel somos nós. Nós é que nos compadecemos daquilo que está acontecendo à nossa volta e intercedemos, porque intercessão não é somente oração, intercessão é você sentir a dor por aquilo que está acontecendo e levarmos para Deus. Ou seja, ser sacerdote é se compadecer ternamente dos perdidos.
Se você passa na rua e vê um mendigo e só deve ter feito alguma coisa errada. Se você vê uma notícia de que fulano próximo de você se prostituiu, você, bem feito, essa pessoa merecia. Então, amados, nós, como sacerdotes dessa geração, temos que, a partir de hoje, exercer a nossa função que Deus nos proporcionou. Função de sacerdote. Vira para o seu irmão do teu lado e fala: eu quero exercer a função de sacerdote. E é sobre isso que eu gostaria de passar essa mensagem para vocês hoje, nessa noite. A essência do sacerdócio na nossa vida. Não é o tema. Aguarde, espera um pouco, só um momentinho. Nós pudéssemos reunir toda a saúde espiritual que Deus quer encontrar, que Deus quer ver na nossa vida, seria numa somente palavra. E aí é essa mensagem que eu quero passar para a igreja hoje, nessa noite. Unidade. Vira para o seu irmão e fala: unidade. Essa é a principal característica que vai sustentar os cristãos nos dias de hoje. Unidade. É um tema e é a base do Evangelho tão significativo que quando você vê lá em Salmos 133, o salmista fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é. Esse sentimento de unidade, ele descreveu dessa forma uma mistura de sensações. É muito bom viver em união, é suave. E realmente, quem tem vivido em união pode descrever realmente essa sensação. É muito bom você estar vivendo em unidade com seu irmão. É uma mistura de sensações, de paz, de alegria, de leveza, de suavidade. Você não tem nada a dever para ninguém. Você abraça o seu irmão, você entra na igreja, você sai da igreja, e você tem vontade de abraçar todo mundo, de ceiar com todo mundo, e é muito bom. Por isso que o salmista identificou isso, porque ele vivia isso. É muito bom viver em união. Só que a falta de unidade, amados, ele quebra esse espírito de sacerdócio. A falta de unidade, ele tem quebrado o espírito de sacerdócio nas nossas vidas. Por isso que hoje eu gostaria de trazer para a vida de vocês esse tema: unidade, a chave dos portões do inferno. Você pode repetir comigo? Unidade, a chave dos portões do inferno. Mateus capítulo 16, ele traz uma lição para nossas vidas justamente dentro desse tema. E a gente pode ver que na história, dentro aqui do capítulo 16, nessa altura do relacionamento de Jesus com seus discípulos, Jesus leva os seus discípulos para um momento prático. Quer dizer, Jesus acompanhou os seus discípulos, passou todas as suas experiências, toda a base bíblica, e aí chegou o momento da prática dos seus discípulos. E os seus discípulos partiram para a prática, e aí voltaram maravilhados. Eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, praticaram tudo aquilo que eles somente seguiam Jesus, vendo Jesus fazendo. Jesus andava e eles atrás de Jesus, Jesus fazia, e agora nesse capítulo 16, os discípulos estão praticando, fazendo o que Jesus tinha mostrado a eles como que se fazia, através da autoridade do nome de Jesus. E Jesus, nesse momento aqui do capítulo 16, ele precisava revelar com profundidade o caráter da sua missão. Aqui no capítulo 16. E ele faz uma pergunta
que às vezes essa pergunta, nós como os líderes que está aqui na frente, não somente como líderes, aqueles que trabalham em qualquer estrutura da igreja, precisa fazer para os seus discípulos. Ele perguntou, versículo 13, para os seus discípulos que estavam ali com ele: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? O que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos. Claro que a gente não vai viver, amados, preocupado e vivendo eternamente, querendo saber o que as pessoas pensam de nós. Mas, num determinado ponto da sua vida, na sua maturidade, é necessário, às vezes, você perguntar às pessoas o que estão falando de mim, como líder, como sacerdote na igreja, como um levita. É bom as pessoas dizerem, é bom você ter essa opinião. E é bom também você ter essa maturidade de aceitar qualquer tipo de opinião da pessoa e até mesmo uma crítica, porque um exemplo assim, um testemunho meu, na época que eu mais cresci na minha vida foi quando, ministerialmente falando, quando eu era líder dos jovens ali na Assembleia, e um grupo de jovens chegou para mim e falaram: ó, Hugo, você não está muito legal não, você está fazendo isso errado, e a gente precisa ver isso legal em você. E eu, caramba, eu não sabia que isso estava acontecendo, não estava enxergando isso. E aí eu passei a praticar e avancei. E quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos eles estavam em contato com a multidão. Eles sabiam o que estavam falando de Jesus. Eles sabiam que as pessoas estavam falando de Jesus. E aí eles começaram a falar no versículo 14. Você está acompanhando, não? Versículo 14. Uns dizem que o Senhor é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E foram falando todas essas coisas e de repente Jesus ele foi mais específico, mais incisivo, mais direto. E vós, quem dizeis que sois? Versículo 15. E aí quando Pedro tem aquela famosa frase que todo mundo sabe. Versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela revelação naquele momento que Pedro proferiu essas palavras, começou a surgir, amados, um momento apostólico e profético. O Espírito Santo estava presente, porque aquilo que Pedro falou foi uma revelação dada do Pai para Pedro. E porque os discípulos, você vê até mesmo na palavra, parece que no caminhar com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Mas nesse momento aqui, a gente nota claramente uma elevação da sua maturidade. Ele consegue compreender categoricamente quem era Jesus, quem eles estavam andando, por causa da prática que eles já tinham vivenciado. E eles estavam entendendo a plenitude dos tempos. Porque eles eram, eu mesmo falo, nossa, os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram as pessoas mais beneficiadas nesse mundo. Eles andavam, tinham um ensinamento com ninguém menos do que Jesus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eles, nesse momento aqui, estavam entendendo isso. E Jesus, ele chegou para Pedro e falou assim: olha, Pedro, bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E ele continua:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa revelação de que você tem, de quem eu sou, é que eu vou edificar a minha igreja. E aí, depois, logo após, Jesus lança nos próximos versículos um conceito que tem tudo a ver com essa questão de unidade. É um conceito muito importante para nossas vidas, sobre as portas do inferno. Repete comigo: as portas do inferno. Ele disse assim: eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação que você está tendo, Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, o reino de Deus, amados, ele tem que ser estabelecido pelas nossas vidas. Mas nós temos visto isso claramente hoje, conforme eu falei no início dessa mensagem. Você pode notar que no mundo espiritual, lá fora, existem muros e existem portões, né? Porque são realmente fortalezas espirituais, e se a igreja não tiver essa iniciativa de transponir, nós iremos, a nossa sociedade, até aquela, esses dias estava comentando comigo, Hugo, eu nem sei se eu vou ter um outro filho, porque a gente planeja, né, daqui a algum tempo ter uma outra criança. Que a situação hoje, amados, está tão difícil, está tão, que você, para ter uma criança, colocar nesse mundo, é até uma responsabilidade. Não é somente questão financeira, porque nós servimos ao Deus do ouro e da prata, é Ele que nos sustenta, mas a imoralidade hoje, que tem, o manto que tem sobre a nação, que é conhecida como o celeiro dos missionários, olha, não tem sido fácil, né? Por isso que Deus tem levantado grandes homens de Deus, como o pastor Silas Malafaia, como esses pastores políticos que realmente têm defendido, têm levantado a bandeira para a nossa nação. Nossa. Então nós precisamos, amados, avançar com o reino de Deus. Nós temos que saber como transpor isso. Então Jesus, ele fala esse conceito sobre portões do inferno. Então esse conceito, ele se encaixa perfeitamente em outro conceito que ele, logo após o outro versículo, ele cita, sobre chaves do reino de Deus. E ele se dirige a Pedro, falando sobre esse conceito. E ele fala assim: olha, Pedro, eu vou colocar nas suas mãos a chave do reino dos céus. E tudo aquilo que você ligar na terra, também será ligado nos céus. E tudo o que você desligar na terra, você discordarem na terra, também será desligado, também será discordado no reino dos céus. E na verdade Jesus estava ensinando nesse versículo, e ensinando a Pedro e aos apóstolos, como trancar e como destrancar as coisas no mundo espiritual. Como ligar e como desligar. Como conectar e como desconectar. Isso é um princípio muito importante, altamente relevante para a igreja de hoje. E quando nós pensamos nesse conceito de chave, é lógico que a gente combina esse conceito com o conceito anterior, portões do inferno. E se existe portões do inferno, existem chaves que também os destranca, amém? E meditando nessas coisas, eu compreendi que muito tempo atrás nós venhamos errando, né? Eu mesmo já fiz isso. Nós não podemos arrombar a porta do inferno, nós não podemos gritar com a porta do inferno, nós não podemos destrancar
a porta do inferno, porque existe uma diferença muito grande em você destrancar e você arrombar. E sempre que nós arrombamos, na verdade, a porta do inferno, nós fazemos isso de uma maneira inadequada. Mas como que a gente arromba? Que é isso que você está falando de forma violenta? Através da oração. Quando a gente tem algum fato, algum acontecimento, a gente grita, nós arrombamos a porta do inferno. Em o nome de Jesus, nós pisamos na cabeça do diabo. Mas não é assim, amados. Não é dessa forma. Nós fazemos isso tudo com autoridade e através de uma chave. A chave da unidade. Então nós temos que entender essa diferença entre arrombar a porta do inferno e simplesmente abrir com a unção de Deus. E quem possui essa chave? É o inferno? Quem possui a chave do inferno? É o inferno? Não. Não é o inferno. A igreja, ela não tem que ir no inferno para arrancar. Na verdade, como nós já sabemos, essa chave já foi arrancada da mão do diabo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: e o que vivo e foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então a tarefa hoje da igreja é receber essa chave, é entender esse conceito de chave. E é nesse capítulo 16 de Mateus que Jesus está ensinando a Pedro, está passando na mão de Pedro essa chave, essa autoridade espiritual. Versículo 19 diz assim: tudo aquilo que concordares, tudo aquilo que desligares, tudo que discordares na terra, também será discordado, também será desligado no céu. Então, a essência dessa chave, a essência da chave da unidade é concordância. Vira para o seu irmão e fala assim: a essência da unidade é a concordância. E tem coisas, amados, que Deus, ele não exige perfeição em termos de habilidade. Muitos de nós temos habilidades tremendas. Temos os músicos, os levitas, as pessoas que trabalham na casa de Deus e outros tipos de habilidade profissional. E Deus não exige uma total habilidade em termos de perfeição dentro da igreja. Agora, quando a Bíblia ela fala das nossas motivações, sobre os nossos relacionamentos, sobre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, realmente esse nível ele demanda uma perfeição. A unidade que Deus exige das nossas vidas tem que ser uma unidade perfeita. E aí isso é um desafio, isso gera um desafio, porque não é fácil, né? Ter unidade com meu irmão não é fácil, porque todos nós somos imperfeitos, amém? Não tem ninguém aqui, amados, que seja 100% perfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós aqui, desde o maior até o menor. E se nós formos fazer uma pequena avaliação, e isso também é muito saudável para a nossa vida ministerial, uma introspectiva, a gente fizer uma avaliação de nós mesmos, olha, amados, a gente vai ver que realmente nós somos crente de meia boca. Falta ainda muita coisa para a gente chegar à estatura de varão perfeito. Mas
o incrível é isso, que apesar das nossas limitações, apesar das nossas transgressões, até mesmo nossos pecados, apesar das nossas imperfeições, a unidade na igreja é possível. E isso é um grande desafio. A unidade é um grande desafio. Mas é o maior milagre. E amados, nós, como igreja local, Ministério Colheita das Nações, nós podemos construir essa chave. E essa chave, ela é construída, quando essa chave for construída, olha, não vai ter espaço aqui para pessoas, porque a sua visão vai ampliar. E quando você entende, quando você ama ser unido com seu irmão, naturalmente você externa isso para os seus outros irmãos. E a gente sabe que um dos maiores bloqueios hoje na igreja também brasileira é a questão denominacional. O meu irmão da igreja tal, eu não falo com ele. Eu não concordo com denominação. Não gosto do irmão fulano de tal porque ele tem esse jeito. Amados, nós temos que quebrar isso, porque a denominação é o maior exemplo da multiforme graça do Senhor. Deus, ele não concorda e não gosta dessas motivações erradas, né? Dessa questão, eu sou da igreja tal. Não, Deus não concorda isso, porque nós vamos para o mesmo céu, amém? Nós temos o mesmo Pai, nós fazemos parte do mesmo corpo, mas cada um com sua função diferente. Tem aquele que gosta do reteté, né? Que pula, grita, solta, que faz aviãozinho, faz radinho. Tem aquele que é mais centrado na palavra, que não concorda muito com essas questões pentecostais. Mas todo mundo são crente, todo mundo são nossos irmãos. Mas essas questões que têm nos afastado. E quando nós externamos, quando nós passamos a nos unir com nossos irmãos da igreja local, isso é de uma maneira assim muito natural. Nós passamos a encontrar com nossos irmãos da igreja tal. Irmão, nós passamos, amados, até orar. Senhor, envia membros para aquela igreja, abençoa o pastor fulano de tal, coisa que hoje nós não temos feito, amém? E nós precisamos buscar essa unidade entre nós. E a atitude mais burra, espiritualmente falando, de uma liderança ou de um crente, é a inimizade, a divisão. Eu não gosto do irmão, eu passo por ele, olha, sinceramente, eu nunca fui com a cara dele. Irmãos, isso daí é você morder a isca do diabo. E aí a igreja, você passa a entender o porquê que os céus daquela igreja estão fechada. Porque nada acontece, nada se rompe naquela igreja. Um exemplo hoje que nós temos vivido aqui na nossa igreja, nós podemos citar, me corrige se eu estou certo, é o louvor. Nunca vi a presença de Deus tão grande no meio do nosso louvor aqui. Por que isso? Vocês podem responder. Vocês estão mais unidos agora ou antes? Agora a gente vê lá no Facebook, fulano de tal, jogando na casa do Zinho, aquela unidade, a gente vê eles conversando com o outro. Isso é unidade, amados. E onde tem unidade, há o poder de Deus. Onde tem unidade, a chave da autoridade para destrancar as portas do inferno. E quando você tem essa chave, amados, essa chave é algo natural na sua vida. Você passa a conquistar coisas sobrenaturais. Seu ministério começa a avançar. A sua vida secular no trabalho começa a avançar. Por quê?
as chaves do inferno estão na tua mão. A autoridade de Deus está nas tuas mãos. E eu gostaria hoje de deixar esse entendimento para vocês desse conceito. Gostaria de deixar essa responsabilidade. Essa chave não é somente um conceito, é uma responsabilidade que o Espírito Santo está entregando na mão de cada um de nós. Essa compreensão e esse entendimento. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. O louvor aqui. Tem algum louvor de unidade? Eu gostaria que você desse as mãos para o seu irmão do teu lado. Eu gostaria que você assim não fizesse isso somente porque eu estou pedindo, mas realmente você quer estar unido com o seu irmão do teu lado, você quer gerar essa unidade, você quer realmente, não vale esposa com esposo, né? Aí não vale. Você tem que dar a mão para essa pessoa que você não tem contato, aí não tem como, né? Essa pessoa que você não vê, que você assim realmente gostaria, poxa, Hugo, se eu tivesse um tempo, eu gostaria de conversar, de conhecer mais essa pessoa. Vamos orar nesse sentido. Dê as mãos. Nós vamos estar ministrando esse louvor. Gostaria que você estivesse. Eu falei bem de vocês, hein? Agora. Quebra o galho aí. Isso. Show.